Fala pessoal, beleza? Vamos começar então o nosso curso básico de VBA, aqui da VBA Academy. Esse curso é um curso básico, porém eu vou abordar todos os principais conceitos do VBA, tudo de forma bem detalhada, tá? Então, o que é o VBA? Para que serve o VBA? Eu tenho aqui aberto um arquivo que eu vou utilizar de exemplo. O VBA ele é uma ferramenta que tem dentro do Excel que me permite fazer automatizações, tá? Bom, como assim? Digamos que eu preciso todo dia entrar aqui com algumas informações. Então, digamos que eu venho aqui e eu escreva meu nome, Israel Henrique. Ok. Endereço, eu coloco lá o endereço. Rua, Doutor, alguma coisa. E aqui o telefone, 41, 9 não sei o que, ok. E aí aqui eu tenho que preencher mais informações, companhia, não sei o que, telefonia, enfim, várias informações, tá? Se é um trabalho repetitivo, rotineiro, frequente, manual, você pode programar o Excel para fazer isso para você. Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó, preencher automaticamente, e veja o que vai acontecer. Ele vai preencher todas as informações para mim. Ok? Isso é um pequeno exemplo do VBA trabalhando. Ele preencheu algo que eu fazia manual, ele preencheu de forma automática. Tá? Ok, aí você pode pensar, bom, mas se é para preencher só isso, não precisa eu programar em VBA. Não precisa criar uma macro para isso. Eu concordo com você. Digamos que você precisa também, além disso, exportar essa planilha aqui em PDF. Você vai clicar em Arquivo, Exportar, Criar arquivo em PDF, e vou colocar aqui, ó, Cliente 1. Tá? Cliente 1. Bem aqui nessa pasta, ele vai publicar aqui, e vai aparecer aqui, ó, tá? Cliente 1. Eu vou clicar aqui, e vai abrir aqui o PDF que eu exportei, tá? Bonitinho aqui. Ok, agora digamos que o teu trabalho seja preencher isso aqui todo dia e exportar em PDF todo dia. Você poderia pensar, bom, não é algo tão trabalhoso que eu precise criar uma macro para fazer isso. Mas então o teu chefe chega e fala, cara, eu preciso que você faça isso para 20 clientes. Ok? E aí? Nesse momento começa a ficar interessante você utilizar o VBA. Então o teu chefe fala, cara, eu tenho 20 clientes, tá? Estão listados aqui, ó, nessa planilha, todos os clientes, telefones, eu preciso que você preencha o nome de cada um deles aqui, endereço, telefone, e exporte em PDF todos eles, tá? Então aqui fica interessante utilizar o VBA. Eu já criei uma macro que faz isso, eu vou clicar exatamente aqui, ó, deixa eu voltar para essa pasta. Repare que eu tenho aqui o cliente 1 que eu exportei. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, preencher e gerar PDF. Ó, cliquei aqui, está rodando a macro e olha o que acontece aqui na minha pasta. Os PDFs estão sendo gerados, tá? Está no 7, agora tem 9. Tá tudo de forma automática. Ele vai preencher para mim todos aqueles 20 clientes que eu tinha listado naquela planilha. Vamos aguardar aqui. Ele vai preencher, ó. Está exibindo uma mensagem para mim aqui, ó. Todos os clientes foram exportados, tá? Então o Excel pegou os clientes dessa planilha listados aqui, preencheu o nome de todos eles aqui, um por um, e exportou em PDF todos os 20 clientes. Se eu abrir qualquer um aqui, por exemplo, esse daqui, ó, vai estar aqui, ó, cliente número 9, tá? Tudo exportadinho, bonitinho. Então isso aqui é um exemplo de automatização utilizando o VBA. Deixa eu apagar esses negócios aqui. Tá? Então aqui eu dei um pequeno exemplo de algo que foi automatizado utilizando o VBA. Então o VBA tem esse papel de automatizar rotinas que são feitas de forma manual. Tá? Foi apenas um exemplo. Eu vou citar outros exemplos. Eu vou abrir esse outro arquivo aqui, ó, exemplo 1. Uma coisa que é muito comum a gente fazer dentro de empresas é abrir arquivos do Excel, pegar dados desses arquivos, trazer para o nosso arquivo e tratar esses dados. Por exemplo, eu tenho aqui uma planilha
que eu exportei da internet, onde tem aqui algumas informações, tá? Então, digamos que eu precise abrir essa planilha, copiar esses dados, trazer para a planilha que eu estou aqui, tá? E organizar essas informações, tá? Então, como que eu faria isso de forma manual? Eu vou abrir a planilha, ela vai abrir aqui, tá? Isso aqui de forma manual, ó, são 1h35 agora. Abriu a planilha, eu vou copiar toda a informação, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Colei a planilha, colei aqui a informação. Repare que ela veio totalmente desordenada, tá? Esse tipo de formato aqui é bastante comum quando você precisa exportar algum arquivo da internet, ou do SAP, ou do Proteus, seja lá qual for o software de gestão que você usa, você vai exportar, no final das contas, para o Excel e vai precisar tratar esses dados no Excel, ok? E aqui os dados vêm todos desformatados. Então o que você faz? Você clica nessa coluna, aqui, coluna A, você vem em dados, texto para colunas, escolhe delimitado, você avança, aqui você avança também. Aqui eu vou clicar em avançado, vou trocar aqui para um ponto, aqui para uma vírgula, vou clicar em OK e vou clicar em concluir. Ele vai separar para mim os dados bonitinho, ok? Repare que aqui a data veio com ponto em vez de barra, então eu apenas seleciono, dou um Ctrl L para localizar o ponto e substituir por uma barra, substituir tudo. Então ele substituiu todo mundo aqui, tá? Ok, virou agora data. Essas 3 colunas eu não quero, eu vou deletar. Eu vou arrumar essas colunas aqui, esses campos. Então aqui eu vou escrever data, aqui eu vou escrever abertura, aqui eu vou escrever alta, aqui eu vou escrever baixa, e aqui fechamento, tá? Isso aqui é uma tabela de ações, se eu não me engano. Ok, trouxe os dados para cá. Agora, para finalizar, eu vou clicar aqui ó, em inserir. Vou clicar em inserir, cadê? Página inicial, formatar como tabela, tá? E aí eu vou formatar a minha tabela como uma tabela. Posso até, inclusive, vir aqui e alterar o estilo da tabela. Enfim, tem vários estilos aqui. Isso não importa. Tá aqui a minha tabela, tá? Então isso aqui foi feito de forma manual. É um serviço que eu tenho que fazer todo dia, por exemplo, dentro de uma empresa. Abrir um arquivo, copiar dados, importar. Demorou um pouco para fazer isso. Agora, digamos que esse serviço leve lá 10 minutos, meia hora. Nesse momento começa a ficar interessante utilizar o VBA. Então há aqui, já programado nesse botão, uma macro que faz isso. Eu vou clicar nesse botão, abrir o arquivo, copiou, trouxe para cá e formatou a tabela. Tá? Em questão de milésimos, tá? Não levou nem um segundo. Tá? Em fração de segundo o Excel fez todo o trabalho que eu tinha feito antes de forma manual e que levou mais tempo. Tá? Então esse é um outro exemplo. De uma automatização utilizando o VBA. Uma vez que você aprende a programar, você consegue automatizar qualquer coisa que você queira. Tá? Quando eu trabalhava na Renault, eu precisava trabalhar com base de dados no Excel que tinha 60 mil linhas. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha base com 60 mil linhas. E eu tinha que deletar muitas linhas que eram inúteis, muitas colunas que não importavam, como eu fiz aqui, deletar algumas colunas, formatar dados, datas, pontos, etc. Realmente demorava de 30 a 40 minutos para fazer o trabalho. Obviamente eu fiz uma macro para fazer isso, e em torno de 5 minutos, 3 minutos, o tempo apenas para carregar ali, o Excel fica carregando, estava pronto o serviço, tá? Então esse aqui é mais um exemplo de podemos utilizar o VBA. Agora, outro exemplo que eu queria dar para você é o seguinte. Eu quero que você abra o teu Excel e que você calcule eu quero que você calcule se o ano que você nasceu é um ano bissexto ou não. Eu nasci no ano de 1991.
Então eu vou escrever aqui, ó, a fórmula bissexto, tá? Então você vai abrir o teu Excel, vai utilizar a fórmula bissexto, vai clicar nesse ano e ele vai dizer se o ano é bissexto. Então eu nasci nesse ano que não é o ano bissexto. Retornou aqui falso, tá? Se eu tivesse nascido, por exemplo, em 2016, seria verdadeiro, então o ano bissexto, ok? Bom, agora eu pergunto para você, o ano que você nasceu é bissexto ou não? Obviamente, você não conseguiu calcular isso, tá? Talvez essa fórmula não apareceu para você. Então você pensa, tá, a fórmula não apareceu para mim porque a minha versão do Excel é uma versão um pouco desatualizada. Não, na verdade o teu Excel não está desatualizado. Na verdade essa fórmula que está aparecendo aqui para mim, a fórmula bissexto, ela não existe em nenhum Excel. Ela existe apenas no meu computador, no meu Excel. Por quê? Porque eu criei essa fórmula dentro do VBA. Tá? Então o VBA permite que você crie as suas próprias funções de planilha. Sabe quando você precisa colocar uma fórmula gigantesca, uma fórmula dentro da outra, que enche completamente aqui a barra de fórmulas? Quando você põe uma fórmula gigantesca na barra de fórmulas, isso não é um sinal de que você sabe Excel. Pelo contrário, isso é um sinal de que você não tem total domínio da ferramenta. No Excel, você usa poucas fórmulas para fazer os cálculos. A partir do momento em que você precisa utilizar uma fórmula enorme, gigantesca, então quer dizer que você precisa, se torna mais viável você criar sua própria fórmula no VBA para fazer esse cálculo para você. Se eu for tentar calcular se um ano é bissexto utilizando as fórmulas do Excel, eu vou criar uma fórmula gigantesca. No VBA, com apenas algumas linhas de código, eu consigo criar a minha própria função que se resume a um único argumento, tá? É claro que na prática você não vai criar fórmulas no VBA para calcular se um ano é bissexto. Você vai criar funções no VBA para calcular coisas que são realmente complexas e difíceis de se fazer apenas com os recursos do Excel, tá? Então esse é mais um exemplo de como você pode utilizar o VBA, tá? Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Claro, além de automatizar tarefas, criar funções no VBA, você pode criar programas também no VBA, tá? Verdadeiros programas de controle. Por exemplo, um dos programas que temos lá em nosso curso é um controle de estoque. Então eu vou abrir aqui para você, apenas para mostrar para você. Quando eu clico nesse botão aqui, ó, o Excel abre para mim um formulário onde eu tenho aqui um pequeno controle de estoque, ok? Então eu vou cadastrar um produto novo, inclusive aqui. Deixa eu tirar essa letra daqui. Eu vou clicar aqui nesse produto novo. Eu vou clicar aqui nesse botão, vai abrir uma janela para mim. Eu vou pesquisar uma imagem, tá? Deixa eu pesquisar aqui uma imagem rapidamente. Deixa eu ver aqui, carne moída, por exemplo. Então tem uma carne moída, vou cadastrar então aqui a carne no meu estoque. Categoria vai ser alimento, marca, não vai ter marca, marca 1. Ok, aí eu clico em cadastrar, ele foi cadastrado na base, tá? Aqui embaixo aparece a carne, ó. Dou um duplo clique na carne, ela aparece aqui, as informações, ó, 26 de março. Ok, então isso aqui é um pequeno exemplo de um sistema que você pode programar no VBA. Outro sistema interessante que eu vou mostrar para você aqui, também feito no VBA, lembrando que essa aula é apenas para demonstrar, ok, o poder do VBA. Esse controle de estoque que eu mostrei para você, a base de dados dele está toda no próprio Excel. Porém, você pode criar controles de estoque sistemas que a base de dados esteja em arquivos separados, como é o caso desse aqui, ó, que é o projeto número 5 lá do nosso curso. Ele vai abrir aqui para mim um login, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o login, a senha. Vou clicar aqui, seja bem-vindo, ok, abriu aqui a tela para mim, é um sistema de cadastro, ok? Eu vou clicar nesse botão de pesquisar, ele vai trazer aqui todos os itens que já estão pesquisados. Repare que o primeiro item aqui, ó, Israel Henrique Nascimento,
ok? Onde que esses itens estão salvos? Eles não estão salvos no Excel. Estão salvos em um banco de dados externo, no caso o Axis, tá? Aqui está o primeiro registro, Israel Henrique Nascimento. Se eu voltar para o Excel aqui e editar, então Israel Henrique Nascimento, eu vou alterar apenas para Israel VBA Academy. Eu vou alterar, vou clicar nesse botão, registro editado com sucesso. Se eu clicar em pesquisar e clicar aqui, ó, Israel VBA Academy, e repare que ele foi alterado aqui no Axis, tá? Então eu tenho um projeto, eu tenho um programa que foi criado no Excel, porém a sua base de dados, o seu banco de dados está no Axis, tá? Num banco de dados externo. A vantagem disso é que você consegue criar um banco de dados, você consegue criar um programa que esteja no Excel e distribuir várias cópias desse programa para os seus funcionários e manter uma base de dados centralizada. Então, sempre que um funcionário fazer uma alteração, outro funcionário também vai ver essa alteração sem que um interfira no trabalho do outro. Porque você tem vários arquivos em Excel, um funcionário com cada arquivo, porém uma base de dados centralizada em outro lugar, ok? É esse exemplo aqui, quando utilizamos o Axis. Eu mostrei para você um exemplo utilizando o próprio Excel como banco de dados, o Axis como banco de dados, e você pode criar programas também que o banco de dados esteja na nuvem, tá? Então eu posso criar um programa em Excel, banco de dados na nuvem, e se eu pegar o meu arquivo em Excel e enviar para alguém que esteja lá no Japão, no outro lado do mundo, e se essa pessoa fizer uma alteração num registro, acrescentar um registro, eu vou conseguir ver no meu computador utilizando o Excel. Por quê? Porque o banco de dados está na nuvem, tá? Ele é acessado através da internet, ok? Então esse é o poder do VBA, tá? Então se você, obviamente, se você tem uma empresa, você é dono de uma empresa, você sabe que para criar qualquer programa para controlar, seja lá o que for dentro do teu negócio, você vai gastar muito dinheiro, tá? Um programador não vai cobrar barato, não vai cobrar menos do que 20, 30 mil reais para você. Uma alternativa é você abrir o teu computador, abrir o teu Excel e criar você o seu próprio programa. Custo zero, você não vai gastar nada. Você vai gastar no máximo o valor para se fazer um curso de VBA, tá? Então essa é a vantagem do Excel, essa é a vantagem do VBA. É uma ferramenta fácil, muito fácil, simples, qualquer pessoa aprende, você vai aprender a programar. E extremamente acessível, tá? Está em todos os computadores, tá? Dei aqui alguns exemplos para você. Todos os exemplos que eu dei até agora, temos lá no nosso curso, que eu digo que é sempre o curso de VBA mais completo do Brasil. Eu falava no começo dessa aula que eu comecei a programar aos 15 anos de idade. Quando eu comecei a programar, eu criei um programa, tá? Foi esse programa aqui, o primeiro programa que eu fiz na minha vida. Esse programa é um programa que cria tabela de campeonato, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, em pontos corridos, e vou criar um pequeno campeonato. Por exemplo, campeonato VBA Academy. E aqui eu vou colocar alguns times, por exemplo, Coritiba, depois Santos, Grêmio, que mais? São Paulo. Ok, então eu criei aqui o programa, criei aqui os times, cadastrei os times. Eu clico nesse botão aqui, ó. Esse programa vai pegar esses times e vai criar uma tabela de campeonato, tá? Então aqui estão os times, os escudos. Eu clico nesse botão, ele vai avançando as rodadas, ok? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, que Santos 0 e Coritiba 1, Coritiba 3, por exemplo, Coritiba aparece em primeiro lugar automaticamente, Santos aparece em último. Se eu fazer agora o 0 para o Grêmio e 4 para o São Paulo passa a ser o primeiro colocado na frente do Coritiba. Tá? Isso aqui é um programa criado totalmente no Excel, utilizando o VBA. Tá? Com 17 anos de idade eu estava criando esse programa, eu vendia ele na internet, tá? E ganhei muito dinheiro
vendendo esse programa na internet com 17 anos de idade. Não era, obviamente, esse programa. Ao longo dos anos, ele foi evoluindo, tá? Mas isso é um exemplo de que você pode utilizar o VBA também para você empreender, tá? Ganhar dinheiro com isso. Não só apenas utilizar dentro do meio corporativo, você pode empreender, tá? Ou seja, seja lá o que for que a tua cabeça queira fazer, você consegue fazer através do VBA. Além de tudo isso, o Excel ainda, o VBA consegue integrar com outros aplicativos do Office. Por exemplo, você consegue integrar o VBA com Word, com PowerPoint, com o Access, que eu mostrei agora há pouco, tá? E diversos outros exemplos. Deixa eu dar um exemplo de integração do Excel com o PowerPoint. Quando um aluno meu termina de fazer o curso, eu preciso emitir para ele um certificado, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Eu vou abrir aqui esse arquivo em PowerPoint, tá? Aqui eu coloco o nome do aluno, tá? Então eu venho aqui em arquivo, exportar, criar um arquivo em PDF, e ele vai criar aqui um arquivo em PDF para mim, do certificado, tá? Através do PowerPoint. Eu posso utilizar o Excel, o VBA, para fazer isso para mim. Eu tenho aqui uma planilha chamada modelo de certificado. E aqui eu vou colocar um nome de qualquer pessoa. Por exemplo, eu vou colocar Israel VBA Academy. Quando eu clicar nesse botão emitir certificado, o Excel vai abrir o PowerPoint, vai escrever esse nome lá naquele campo e vai emitir um PDF, tá? Então eu vou clicar nesse botão, ele abriu aqui embaixo, ó, o PowerPoint, tá? Tá piscando ali, ó. Vai fazer todo o negócio, fechou o PowerPoint. Se eu voltar para cá, para a pasta Israel VBA Academy, eu vou abrir essa pasta e vai aqui abrir o certificado gerado, tá? Então eu consegui conectar o Excel, o VBA do Excel com o PowerPoint, que gerou um certificado para mim, tá? Eu posso ter 300 alunos para emitir certificado. Não vou ficar fazendo um por um. Eu vou listar todos eles aqui, eu vou clicar no botão e todos os certificados estarão prontos. E ainda eu posso pedir para o Excel enviar todos os certificados um a um por e-mail, de forma totalmente automática. Então pense, um trabalho que eu levaria o dia inteiro para fazer, eu gasto 1 minuto, 2 minutos, quando o Excel trabalha para mim, tá? Então esse é o objetivo do VBA. É esse tipo de coisa, é esse tipo de automatização, tá? E as empresas sabem desse poder. Por isso que é uma ferramenta totalmente poderosa, tá? Porém, tem mais coisa ainda que eu posso mostrar para você do que o VBA pode fazer. Eu vou acessar aqui um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela do Campeonato Brasileiro que está aparecendo bem aqui na tua tela, tá? O Excel o VBA é capaz de acessar a internet, de acessar o Google e trazer informações da internet, seja lá qual for, tá? Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, buscar dados da web, eu quero que o VBA abra o navegador e copie a tabela do Campeonato Brasileiro e cole nessa planilha para mim, tá? Então vou fazer isso diante dos seus próprios olhos. Vou clicar nesse botão e automaticamente ele abriu aqui o navegador, tá? Ele vai colocar lá o negócio, tá? Aqui está a tabela, ó. Ele abriu o navegador, acessou o site, vai copiar essa tabela para mim e aí ele traz toda a tabela para minha planilha, ok? Então esse é o poder do VBA. Aqui está todo mundo em primeiro, todo mundo com 0 pontos, porque obviamente o campeonato ainda não começou. Todos em primeiro, todo mundo com 0 pontos, tá? Então esse aqui é mais um exemplo de como você pode utilizar o VBA. O VBA, ele automatiza até mesmo a internet, tá? Isso para você ver o poder dessa ferramenta. Claro, eu consigo buscar dados na internet sem utilizar um navegador, por exemplo. Um outro exemplo, eu acho que esse aqui é o melhor exemplo que eu poderia dar para você. Eu tenho um arquivo que consulta
os carros na tabela FIP em tempo real. Então eu clico nesse botão, abre para mim uma tabela, uma janela, aliás, criado por VBA Academy. Quando eu clico nesse botão, aparece uma lista de carros para mim. Esses dados aqui não estão salvos na planilha, não estão salvos no Access, não estão salvos em lugar nenhum. Esses dados vêm direto da internet. Quando eu clico no botão, o Excel puxa na hora da internet. Se eu pegar, por exemplo, uma marca Chevrolet, essa aqui. Na hora que eu escolho Chevrolet e clico aqui, automaticamente o Excel vai na tabela FIP e traz todos os carros da Chevrolet. Se daqui a 1 minuto um carro novo for acrescentado na tabela FIP, esse carro novo vai aparecer na minha lista, porque está conectado direto com a internet. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, um Onix aqui. Esse Onix aqui. Quando eu clicar em ano, vai aparecer todos os anos para esse carro. Nesse caso, apenas um modelo, foi um modelo especial do Lollapalooza. Então tem apenas um único ano, 2014. Ok, quando eu clicar em consultar, ele vai trazer para mim todos os dados direto da tabela FIP. Ok? Vou pegar outro carro aqui, outro Onix. Pegar esse aqui, por exemplo. Pegar aqui um ano, agora tem mais opções de ano, 2019, por exemplo. Quando eu clico em consultar, ele traz aqui o mês de referência, fevereiro, a marca, o modelo, o ano e aqui, inclusive, a data. Sexta-feira, 26 de março, 1h56 da manhã, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Isso aqui tudo é feito diretamente pelo VBA. Isso aqui é uma técnica que nós chamamos de web scraping. Tá? Quanto tempo você levaria para acessar a tabela FIP e trazer dados de forma automática? É claro que se for pesquisar um carro por vez, até compensa vir aqui no site mesmo e pesquisar o carro. Mas agora digamos que eu chego para você e falo, cara, eu tenho uma lista de 50 carros aqui e eu preciso todos os dados desses carros. Você vai acessar a tabela FIP 50 vezes, fica carregando a internet. O VBA faz isso para você de forma automática, instantânea. Tá? Esse é o poder dessa linguagem de programação. Ok? Então, pessoal, essa primeira aula do nosso curso de VBA, como eu disse para você, não iríamos programar absolutamente nada. Tá? É apenas uma demonstração do poder do VBA. É uma demonstração do que o VBA pode fazer, tá? Eu tenho certeza que muita coisa que você viu aqui você não sabia, você ficou impressionado. Tá? O VBA é uma ferramenta poderosa. E o melhor de tudo, é barato, já está no Excel, é de graça praticamente. É simples, é fácil. Todas as empresas usam, ok? Então, isso aqui é o que faz o VBA. A partir da próxima aula, aula 2, a gente vai entrar em assuntos mais técnicos. Eu vou começar a explicar para você como que o VBA funciona. Como que eu consigo fazer essas coisas que você viu aqui, tá? Quando você entender como que o VBA funciona, como que ele interage com o Excel, como que você manipula, você vai ver que é absurdamente simples e fácil, ok? Mas primeiro eu preciso que você entenda do que o VBA ele é capaz, o que é o VBA. O VBA é isso daqui, tá? O VBA é isso daqui. É esse tipo de coisa. Eu acho que demonstrar o VBA é muito mais eficaz do que eu tentar ficar aqui descrevendo o VBA. Então eu te mostrei aqui o que o VBA faz. E dependendo da tua criatividade, dependendo da tua necessidade, do que você quer fazer, você pode fazer coisas muito mais incríveis e espetaculares utilizando essa ferramenta simples que está disponível em todos os computadores que você for abrir, ok? Então, por hoje, era isso. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa demonstração. Na próxima aula, amanhã ou depois, vou postar, vamos começar a entender, vamos começar a programar de fato o VBA nesse nosso curso básico de VBA. Tá? Então, se você... Outra coisa que eu ia falar, tudo que eu te mostrei aqui, tudo que temos aqui, que te mostrei exemplos,
São exemplos que temos tudo explicado passo a passo no nosso curso de VBA na plataforma. Então por isso que eu falo que o curso é o curso mais completo do Brasil. Você viu aqui vários exemplos, integração com Axis, integração com PowerPoint, criar programas, integração, criar controle de estoque, criar programas base de dados no Axis, tudo isso daqui, todos esses assuntos diversos, criar fórmulas, é o que nós temos lá no nosso curso. Então por isso que eu falo que é o curso mais completo, porque tem toda essa gama de assuntos. A única coisa que não tem no curso ainda é essa parte de acessar a internet. Não tem por enquanto. Estamos construindo, ok? Então, se você gostou dessa aula, clica no like aqui, tá? Fala o que você achou, fala o que você gostou. Aproveita que o curso está em construção, então a tua sugestão pode ser uma sugestão que a gente vai levar em consideração e colocar já na próxima aula, tá? Então pode comentar à vontade. Se você gostou desse vídeo, compartilha, tá? Com pessoas que também precisam aprender a programar em VBA. Beleza, pessoal? Então por hoje era só. Um forte abraço e até a próxima.